Oi, vocês estão bem? Eu sou Ana Rocha, sou diretora do MAC Paraná e eu conversei com a curadora Fabrícia Jordão, que em 2019 fez uma curadoria e uma pesquisa no acervo do MAC, que resultou na exposição Pequenos Gestos, Memórias Disruptivas. Aqui eu trago para vocês o catálogo, o vídeo está espelhado, então não dá para ver bem, mas o catálogo ficou pronto um pouco antes da quarentena, então a versão física ainda espera um pouco para vocês poderem ter acesso, mas ele vai ser distribuído gratuitamente assim que o museu retornar às atividades. E até lá vocês encontram o catálogo na internet. A gente fala sobre o que é pesquisar o acervo, o que é olhar para essas narrativas e esse lugar de autocrítica e permanente desenvolvimento de uma coleção no museu. E a gente conversa também um pouco sobre o que é quarentena e como é trabalhar com arte nesse momento e quais são as alternativas e o que os museus estão fazendo nesse período. É uma boa conversa. Espero que vocês gostem. E aí, como você tá? Tô com frio, mas tô com aquecedor aqui. Não, eu já percebi que a conta de luz vai aumentar, porque o frio aumentou e a gente tá em casa o dia inteiro, né, então Sim, não e tem não muito. dá, né, assim, pra ficar sem eu me recuso, assim. E aí, você tá também há quase 70 dias de quarentena, como tá sendo para você? Eu tô super de quarentena total, completamente isolada, meio surreal, né, mas eu penso, não sei, é muito difícil, né. Agora aqui no Paraná já estão flexibilizando um pouco, né, e eu tô considerando a possibilidade de sair pra dar uma volta, sabe, uma vez por semana. Uhum. Sair, fazer um exercício, alguma coisa ajuda bastante, né, tomar sol, né, tem sido Isso, ajuda pelo porque menos repor vitamina D e a gente se sentir um pouco melhor, né. e sentir um pouco de estímulo externo na pele, assim, sabe. Porque a gente está muito isolada de tudo, né. A gente que É, está fazendo o isolamento total, né, eu sim, moro sozinha aqui, então pois é. Eh, bom, primeiro obrigada por aceitar fazer essa conversa virtual, a gente tinha um objetivo de lançar este bonito aqui, né. E lindíssimo. sim, e fazer uma conversa no museu, mas por conta da pandemia, eu achei melhor a gente insistir e tentar fazer essa conversa online mesmo e tornar pública. Então, obrigada por topar fazer essa conversa pela internet. E conta para mim, e acho que agora posso falar para todo mundo, um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa e como foi esse encontro com o acervo do MAC. Então, Ana, primeiro eu queria, obviamente, te agradecer o convite, né, que, eu tinha acabado de chegar na cidade, enfim, e você fez um convite. Eu fiquei até um pouco receosa, a princípio declinei, fiquei meio insegura em fazer, porque realmente não conhecia a instituição o suficiente, estava um pouco insegura de fazer esse trabalho. E no final das contas, eu considero essa pesquisa e o trabalho que a gente desenvolveu junto lá no MAC como a curadoria do meu amadurecimento intelectual, né. Não posso dizer que ela foi a mais importante, porque acho que ainda vou fazer muitas curadorias, mas sem sombra de dúvidas, na minha trajetória, ela marca um ponto de inflexão fundamental, né. E muito disso se deve justamente porque foi com esse trabalho nesse trabalho especificamente, que eu consegui, me associar a uma instituição pública completamente comprometida com, uma perspectiva de, autocrítica, de reparação. Então, foi muito importante esse diálogo muito franco, muito generoso, muito aberto, que eu tive não só com você, mas com toda a equipe do museu, e trabalhar com setores como do educativo, da pesquisa,
completamente comprometidos e disponíveis e assim e muito gentis assim, né? Então eu ia lá para o museu, ficava lá uma manhã inteira, enfim, todo mundo cheio de coisa para fazer, obviamente, mas sempre a gente fazendo, trocando, né? Pensando junto. Então eu acho que isso o resultado final dessa curadoria, sem dúvida, é mérito desse trabalho, compromisso coletivo que a gente teve lá, né? Uhum. Então, dito isso, fazer a pesquisa no museu como o MAC, para mim, foi um grande desafio por conta de uma coleção que é imensa, né? E trabalhar com acervo, fazer curadoria com acervo é bem complexo, porque você tem, sei lá, mais de 1.000 obras à sua disposição, né? E não eram obras, qualquer obra, né? Assim, ou seja, é, além de ser um número bastante elevado de obras disponíveis para você selecionar, você, no MAC especificamente, mas que não foge ao que é a coleção de um modo geral nas instituições brasileiras, não tem uma política de acervo, né? Então, a maioria das obras são frutos de aquisição, prêmio aquisição ou doação de artistas. E com isso entra tudo, né? E muito embora o prêmio aquisição pelo salão seja super importante, porque ele te dá um termômetro do que está sendo produzido no ano, né? Então, realmente, se você faz uma pesquisa, você vê, em tal ano foi premiado pintura, foi premiado isso, foi premiado... Você tem um mapeamento, um termômetro do que é. Por outro lado, o júri que constitui esses salões são majoritariamente do eixo Rio-São Paulo, então outras regiões ficam à margem dessas, assim, né? Bom, quem está olhando para as outras regiões quando está compondo esse júri, apesar dos jurados, obviamente, por serem pessoas da área, está comprometido com o debate nacional, enfim, não do que estava sendo produzido na região, no Brasil todo, né? Mas aí fica outra lacuna, né? E aí diante disso tudo, eu gosto muito de uma imagem que a Claire Bishop tem para a coleção, que é uma cápsula do tempo. Então, é pensar esse acervo, que é super diversificado e abrangente, como uma cápsula do tempo a partir da qual eu pudesse fazer se não uma reescrita, mas pelo menos construir uma narrativa que atualizasse a relevância dessa coleção e que retomasse temas que são urgentes e que ainda não foram superados na nossa historiografia, né? E daí, com esse partido, né, muito olhando para o nosso projeto de se afirmar como uma nação não mais colonizada, né? Quais são as estratégias que foram utilizadas pelo Estado para se afirmar como um país independente, né? Sobretudo a partir do modernismo, e como é que os artistas perceberam nesses projetos nacionais aspectos que longe de nos dar autonomia, nos prendia ainda mais numa estrutura colonial, né? Então esse mais ou menos foi o norteador, e a partir daí, bom, comecei a olhar para as obras e fazer seleções possíveis, né? E eu acho interessante, você coloca no texto do catálogo que fazer curadoria é pensar a enunciação e construir, desconstruir discursos, né? Que narrativas que você conseguiu ver? Assim, eu sei que você teve um olhar que parte dessa conexão das obras mais direto, mais indiretamente entre arte e política, porque isso é parte da tua pesquisa. Mas que tipo de narrativas você conseguiu ver no acervo, né, a partir dessa perspectiva, né, pensando como essas coleções são não só a coleção do MAC, mas as coleções no Brasil são organizadas, né, e como você fala essa vontade de não se ver como um país colonizado, né? Que tipo de narrativa você se deparou no MAC, né? Então, com o MAC, assim, eu acho que eu poderia passar o resto da minha vida fazendo curadoria só com aquela coleção e não esgotaria, né? Então, bom, três particularmente narrativas ou contranarrativas, né? Eu identifiquei e que me interessavam trazer com mais peso na curadoria. E por isso que eu estruturei a exposição em três núcleos, né?
Então, um núcleo que seria o núcleo que tinha a ver com gestos, que é um conceito do Agami, né, alegóricos, que seriam artistas comprometidos em discutir o que é essa identidade brasileira a partir de alegorias que realmente tensionava esses estereótipos, né, do país tropical, da banana, né, que é um núcleo, esse primeiro núcleo que a gente entra na exposição, as obras são basicamente obras voltadas para as nossas commodities, né? Que sejam commodities de matéria-prima e culturais, né? Como a Carmen Miranda ou a banana, né? Então, como uma narrativa estruturante nesse sentido, né? Contra-narrativa seria essas obras que desconstrói por meio de gestos alegóricos esse discurso de identidade nacional pautada em estereótipos que é tipo para inglês ver, né, que em absoluto está comprometido em repensar esse lugar de um país colonizado, de um país escravocrata. Pelo contrário, né, eles se constituem uma identidade que é calcada naquilo que é o desejo e a expectativa colonial, né? Então essa é uma grande estrutura narrativa que eu percebi em obras no MAC, que selecionei algumas. Uma segunda seria um aspecto contra-narrativa a partir de uma historiografia e de geopolíticas, né? Então, como é que o Brasil, para se afirmar como país independente e autonomia, ele vai dispor de estratégias tão imperialistas como qualquer colonizador do norte global, numa macropolítica na região sul, né? Então, essa é uma outra grande narrativa, e aí vem atrelada todo o projeto de modernização brasileira, né? E o terceiro seria muito já antecipando o que a gente está vendo hoje nas políticas, nas não políticas, né? Ou não, na verdade, nas políticas de destruição da Amazônia, seriam esses gestos ecopolíticos comprometidos a pensar como esse progresso, esse projeto de nação, ele passa por cima de toda uma ecologia, de todo o meio ambiente. Então, eu estruturei basicamente a exposição dessas três grandes contranarrativas, né, que se contrapõem a um discurso oficial ou a uma política nacional. Mas, enfim, na coleção do MAC, efetivamente, a gente poderia discutir milhares, né? E você falou sobre gestos, né? Que o título da exposição é Pequenos Gestos, Memórias Disruptivas. Explica um pouco melhor esse título para a gente. Esse título vem do Agamben, o Giorgio Agamben, um filósofo italiano, que eu sou uma leitora assim, há mais ou menos uns 15 anos, então acompanho muito o pensamento dele, é um pensamento que eu partilho, e essa noção do gesto me interessa, sobretudo, porque também eu tenho uma defesa eu sou uma defensora da especificidade da arte, e do caráter político da arte, não instrumental, né? Então, isso significa dizer, pensando com Agamben, que ele vai conceituar o gesto como aquele momento que interrompe uma narrativa, que interrompe uma ação, mas que, ao interromper, ele suspende isso. Então, é o que fica, é a pausa, vamos pensar assim, né? E para Agamben, justamente porque ele está acima de uma ação, ele seria um gesto político, porque para o Agamben a política, diferente do que a Hannah Arendt pensa, que para Hannah Arendt a política é a ação, para o Agamben a política seria os meios sem fins. E isso me interessa muito pensar a obra como um meio sem fim, porque é desse modo que a obra ela vai se manter autônoma e se manter relevante. Assim. É por isso que eu posso fazer uma exposição e colocar produções que vêm dos anos 60 aos anos 2010. Colocar tudo isso dentro de uma exposição. Essas obras, por elas serem pensadas como gestos ou entendidas como gestos, elas têm autonomia, porque elas não estão propriamente direcionadas a um fim, né? Elas não pretendem ser um instrumento de ilustração de uma ideologia, né? Mas elas podem sim se compor uma narrativa que é um discurso meu, não necessariamente do artista.
E é por isso também que, acompanhando cada obra, tinha uma legenda que trazia a voz do artista, ou quando não fosse possível a voz do artista, de algum crítico que pensou a obra no momento que ela foi feita, de modo que efetivamente existisse uma disputa narrativa já na história, né? Porque sim, eu posso pensar uma obra como um gesto alegórico e colocar um entendimento, mas essa é a minha perspectiva. O artista ele pode ter feito a obra pensando em outra coisa, e o crítico pode ver a obra de outra maneira. E o público, porque eu não entendo a exposição como um lugar de tutela, nem a voz do curador, nem do artista, nem do crítico como o termo final, e o público vai ter contato com esses vários discursos e ele vai construir o próprio discurso em cima disso, né? Então, essa noção de gesto é muito com esse entendimento de que a obra ela tem autonomia, ela não é uma instrumental. Ela é polissemântica, né? Então, ela tem muitos significados e sentidos. E é interessante porque a exposição, isso fica bem evidente, né? Eu até tinha anotado aqui para te perguntar sobre essas múltiplas vozes, né? Porque você tem a obra de arte, você tem a fala do próprio artista, tem um discurso curatorial, tem o educativo, né? Também que entra ali com provocações para o público. Então, de fato, a exposição ela não é uma única proposta de discurso e narrativa, ela tem uma múltiplas vozes, né? E aí eu lembrei de uma coisa que eu li no seu texto aqui, que eu queria trazer para você para a gente conversar um pouco, que você coloca uma série de perguntas pensando justamente esse lugar do museu e desse lugar que assim que eu me coloquei como diretora do MAC desde 2019, que é pensar como essa coleção foi formada, que tipos de artistas são privilegiados ou não nessa coleção, né? E inclusive nesse discurso, na programação do MAC, né? E aí você coloca uma série de perguntas que aí eu acho que pode ser pertinente para essa conversa. E aí você usa como, mas aí eu vou perguntar se é possível, desde uma instituição, o Museu Moderno, que em articulação com os projetos imperiais coloniais europeus, passou a abrigar a coisificação de narrativas fundadas na classificação, hierarquização e universalização de cânones e valores artísticos eurocentrados, contribuir para descolonizar o museu de arte. É possível? Porque desde o Brasil, desde Curitiba. É isso, eu tenho muita confiança na arte. Eu acho que a arte é o lugar mais potente de transformação do mundo, porque é por meio da arte que a gente transforma recondiciona não, mas transforma o conhecimento sensível do outro. E a gente só consegue agir no mundo por meio dos afetos, né? Então, se a arte tem essa potência de transformar o conhecimento sensível do outro, ela é a potência de afetar o outro. E a partir desse afeto, o outro fica mobilizado a transformar o mundo. Então, por exemplo, não é por acaso que nessa exposição a gente, como a gente estava falando agora há pouco, a gente trouxe tantas narrativas, né? Não é por outra razão senão pensar que a curadoria, o educativo e o museu, ele não pode agir de maneira tutelar, ele não pode engessar um discurso, ele tem que construir uma plataforma pluridiscursiva para que quem vá na exposição realmente possa a pessoa construir o próprio discurso e não receber um discurso pronto. É muito mais fácil você instaurar um questionamento interno se você oferece muitas perspectivas simultaneamente. E qual é a lógica da razão moderna? A lógica da razão moderna é ou é certo ou é errado. É essa taxonomia do mundo, esse binarismo permanente e excludente que nos condiciona a perceber o mundo de uma maneira ou de outra. Só que na narrativa hegemônica, por exemplo, da arte, então a gente tem um cânone que posiciona toda a arte ocidental
como a arte realmente civilizada e a arte oriental como sendo do selvagem, né, do que está à margem e tudo. Então, quando a gente diz, não, mas olha, tem uma produção que aconteceu no Atlântico, né, nos transatlânticos, a gente tem a produção das mulheres, a gente tem a produção indígena, a gente tem a produção dos negros, a gente começa a matizar isso começa a perder essa força universalizante, porque eu acho que o maior problema dessa razão moderna é esse discurso universalizante que exclui tudo aquilo que não está dentro do cânone, né? Então, eu acho que, por exemplo, esse primeiro desafio para o museu, que é não tutelar o público que o visita, né? De fato, estimular um pensamento complexo, eu acho que a gente conseguiria fazer isso, né? Muito embora a gente tenha a constituição de coleções que são todas, em grande maioria, feitas sem uma política de aquisição, porque a gente tem uma precariedade institucional histórica, né, e econômica das instituições, então muitas instituições se dão o luxo de ter recursos para comprar, mas eu acho que a partir de olhar do que a gente tem, a gente pode fazer exposições que falem das ausências e dos vazios, como a gente também fez para essa exposição que contemplava os seminários, né? E a gente pode fazer, sim, uma política de reparação, uma política de acervo de reparação. A gente tem que reparar esse tempo todo, né? A gente não pode mais continuar achando que a gente é europeu, né? Que só interessa a arte produzida por homem branco, né? Então, a gente tem, sim, eu acho que se tem alguma coisa que é possível fazer, o que quer que entre dentro do museu como recurso, ele tem que se voltar para fazer essa reparação que é necessária, é histórica. E, bom, a parte das nossas atividades foram interrompidas por causa da quarentena, né? A gente tinha lançamento do livro, tinha ciclo de debates, né? Conta um pouquinho sobre o ciclo de debates, porque você fala deles também no catálogo. Pois era uma parte que não era uma parte menor da exposição, né? Assim, na verdade a exposição ela seria adensada e tensionada a partir desse ciclo de ativação, que seriam 3 encontros, justamente para trazer para o centro do palco as vozes que faltam ou que estão ausentes no museu, né? Então a gente fez a gente conseguiu fazer o primeiro, que a gente convidou o artista e professor Emanuel Monteiro, um artista professor negro, que pinta paisagens e que já aí fura um bloqueio de uma expectativa colonial que diz que o artista negro ele tem que necessariamente fazer uma arte engajada com a temática racial, restrita a uma temática racial, mas isso quem diz é a branquitude, né? E aí a gente trouxe o Manolo para falar, e junto com o Manolo a gente trouxe a Carolina Schroeder, que é uma pesquisadora também daqui do Paraná, uma grande estudiosa da censura, né, durante a ditadura militar brasileira, e um pouco para falar dessas imagens que eram interditadas por políticas ditatoriais, né? Então, ela foi muito interessante esse primeiro encontro. A gente teria um segundo encontro que a gente falaria das produções dos artistas, dos corpos dissidentes, né? E teria mais um encontro. E que infelizmente a gente não sei, acho que não sei se vai ser possível nessa conjuntura, né? E o que e aí agora uma pergunta que eu acho que todo mundo está se perguntando, né? Sobre esse momento agora de suspensão da maioria das atividades, principalmente no nosso campo de atuação, né? No campo da arte. Como é que você vê a possibilidade? Aí não estou falando de museu, estou pensando curadoria, assim, o que você tem acompanhado, o que você tem sentido dos colegas curadores e das instituições, como que você vê, e aí assim, pensando os curadores e como você vê essa atuação online das instituições, porque é uma tentativa meio difícil, né, porque a gente precisa muito dessa experiência presencial com as obras. Uhum. Eu acho que a gente tem que, primeiro a gente tem, acompanhando essa crise da linguagem,
né, que a gente vive hoje, que é esse esvaziamento de tudo, das palavras. Então, a gente vê pessoas nos xingando de comunistas, né, mas sem nenhum entendimento do que seria o comunismo e por aí vai. A gente tem também além desse, parece ter um esvaziamento da linguagem que compromete, inclusive, a construção de novas linguagens ou termos. Porque não me parece adequado você falar em exposição virtual, sabe? Então, bom, todo esse ativismo, esse engajamento nas redes e plataformas virtuais dos museus, né, nesse desespero de minimamente se manter em contato com os públicos, é muito louvável esse esforço, que a gente sabe que não funciona, mas eu acredito que poderia até funcionar se o termo fosse mais adequado, porque você não pode prometer fazer uma exposição virtual e achar que isso é uma exposição, você vai fazer uma visita a uma exposição, porque a gente precisa do corpo. A arte demanda, exige, e ela não vai se subordinar a não ter isso, entendeu? Ela não pode não ter a presença do corpo, né? Dessa relação um para um, de quem está visitando a obra. Então, a gente podia dar outros nomes para essas coisas e colocar isso como algo que é outra coisa, efetivamente, porque é. Né? Porque, pelo que eu percebo, e olha que eu fiquei entrando em tudo, vendo tudo, não, sabe, assim, não é a mesma coisa, não supre, não vai substituir nunca. É igual aquela coisa quando começou a lançar os e-books, não sei o que, não vai, o fim do livro. O livro não vai acabar nunca, né? É a mesma coisa. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tinha que dar outros nomes, né? Para as coisas realmente terem um lugar. Porque quando a gente nomeia, a coisa assume um lugar. Então, não são exposições para serem visitadas virtualmente. Pois é, né? a gente conversou semanas atrás e você me mandou um texto da, acho que é Natália Lavigne, Sim. que ela Sim. escreveu um texto para a Folha de São Paulo. E, de fato, né, essa experiência com as exposições virtuais, né, essa coisa 3D que simula, né, tenta simular um espaço expositivo cubo branco, né, que também Sim. é uma coisa que a gente já nem tem no Brasil, né? É Não. vertiginoso, né? É muito asséptico, não tem nada a ver com a nossa experiência com as obras de arte, né? Não nos diz, assim, não nos acessa, não nos toca em nenhum lugar, sabe? Então, eu acho que primeiro é um pouco colocar o pé no chão e dizer, tá, a gente tem uma outra estratégia de atuação, a gente existe em uma outra virtualidade, em uma outra realidade, mas que não se confunde, nem pretende ser, tomar o lugar de. Isso tem que ser dito a quem vai visitar, enfim. Né? E, para além disso, é esse desafio dos museus, hoje, mais do que nunca, realmente investir numa equipe para pensar essas plataformas. Tem que ter pessoas que não necessariamente são pessoas da área, são pessoas que entendam de tecnologia, entendeu? Né? E aí construir esse outro lugar para acolher, abrigar as demandas, os interesses de quem já tem um pouco de interesse. Né? Porque, por exemplo, eu que pesquiso, eu que sou da área, eu adoro entrar nos sites dos museus para pegar acervo, documento, catálogo, mas é uma outra coisa, né? Não é um arquivo, não é a mesma. Né? Ainda está ligado arquivo, no setor de pesquisa, história, é outra coisa, né? Então, eu acho que isso é uma questão. Agora, em questão a relação da curadoria diante dessa pandemia, a gente vê, né, que das principais feiras, sei lá, mais de 60% ou foram canceladas, bienais, trienais, ou foram prorrogadas, vão acontecer no próximo ano, né? É o que eu vi que Veneza deve coincidir com a Documenta em 22, né? Eu fiquei feliz, porque a última vez que teve essa coincidência, eu estava na Europa e foi bom. Coincidiram Veneza, a Documenta de Castle ainda de Münster, sabe? Que é 10 anos. Foi um ano que aconteceram as 3. Então, eu fiquei feliz por um lado, mas eu acho, Ana, eu acho que isso daí, veja bem, o mercado nunca vendeu tanto, né? Como está vendendo agora na pandemia. Na verdade, o mercado de arte ele nunca para de vender. A crise é sempre boa para o mercado de arte. Não sei se você viu a última notícia que foi autorizado aos diretores de museu vender acervo. Isso é um crime,
sabe? Pois é. Isso é um crime, né? Então, bom, mas aí é outra questão. Mas voltando para o aspecto da curadoria, é claro que a gente fica, todo mundo fica muito sentido, porque se tem uma coisa que eu não abro mão na minha vida é de fazer curadoria. Eu abro mão de qualquer coisa, menos de fazer curadoria. Então, quem faz curadoria não consegue não fazer, né? Eu acho que a gente vai ter um momento que pode ser difícil, porque vai diminuir, eu acredito, talvez, um pouco, essa demanda esquizofrênica por grandes exposições, esses trânsitos totais, tudo, e não sei como isso vai voltar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo por um lado positivo, Ana, que eu acho que pode dar uma... A gente pode, a partir dessa interdição de viagens, como a gente sempre fez, né? Meio que ser convidados a olhar para a nossa cidade, olhar para a nossa região e produzir mostras, inclusive com equipes locais de produção, porque se você faz uma grande mostra, você traz quase todo mundo de São Paulo, né? Eu digo a nível Brasil, Sim. né? E eu acho que aí a gente pode criar uma outra coisa que talvez a gente nem tivesse no horizonte, que seja positiva. É a gente olhar um pouco mais para a nossa comunidade, para os nossos museus locais e produzir algumas coisas, sabe? Acho que pode ser importante, porque a gente, como aqui no Paraná, né? Assim, a gente tem instituições super relevantes e que precisam um pouco mais de trabalho institucional, curatorial, para dar relevo a esses acervos, né? Enfim, Sim. não sei. E, bom, essa é uma conversa rápida, assim, mas eu queria Sim, não, que eu falo você... demais também, daqui a Não, pouco. não, você é maravilhosa. O que você está lendo agora, Fabrícia? Bom, eu estou lendo muito, relendo, na verdade eu estou lendo muito Spinoza, tá? Eu estou nesse desafio, né, aqui. Estou lendo esses 2 volumes da Marilena Chauí, que ela vai pensar a imanência e liberdade em Spinoza, e a ética do Spinoza também estou acompanhando. E isso é uma leitura que eu estou tendo com mais rigor, porque eu quero sair dessa quarentena com um projeto novo de doutorado para fazer na filosofia. Enfim, já estou trabalhando nisso. E, para além disso, tenho retomado muito o pensamento do Mário Pedrosa, que mais do que ninguém conseguiu entender qual era o grande impasse do nosso campo da arte, né? Nesse desafio de se constituir como campo autônomo. Retomei bastante o Mário Pedrosa, lendo muito a Toni Morris também. E assim, eu não sei porque eu leio muito, você sabe, né? Então, eu não paro, mas de uma leitura rigorosa pensando no nosso campo, eu acho que é o Spinoza, porque para mim interessa muito a noção de liberdade e de afeto que ele traz como lugar de transformação do mundo, e que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é no campo da arte, né? Não por acaso o Spinoza vai pensar o terceiro grau de Spinoza de conhecimento para Spinoza, o grau que a gente chega no lugar da liberdade é a ciência intuitiva, que nada mais é do que o conhecimento sensível. E quem produz com excelência o conhecimento sensível, sem dúvida nenhuma, somos nós do campo das artes, né? Então, é por aí. Que legal. Bom, então eu encerro agradecendo e dizendo que o catálogo está, por enquanto, disponível no site do MAC, ele pode ser baixado na íntegra, e recomendo muito a leitura do texto da Fabrícia. Eu acho que ele foi um grande encontro com a Fabrícia em 2019, poder discutir o acervo, acompanhar a construção dessa exposição e estar do lado da instituição e dialogando com você todo esse tempo. E eu acho que eu fico muito feliz do resultado e me aprendi muito convivendo com você nesse período também, em que a gente trocou bastante para a exposição e segue trocando pós-exposição também, né? Sim. Tá, eu também quero agradecer, Ana. Já fiz na abertura um agradecimento, mas reforço esse agradecimento. Para mim foi incrível essa parceria, esse grande encontro, né? Um encontro da ordem fundante mesmo, porque eu acho que a gente aprendeu muito, né? E conseguiu colocar de pé uma exposição que eu considero de maior importância, né? Num contexto no qual o museu se insere.
Vou também convidar quem está nos assistindo a baixar o catálogo. Tem também o Guia para Educadores, que também é uma parte importante do pensamento curatorial, que vocês podem entrar, também no site do museu. E, infelizmente, talvez a Ana coloque um vídeo. A Ana fez um vídeo da exposição. Eu não sei se você vai colocar, então, para quem não, Acho que né, sim. pelo menos visualizar a estrutura. E é isso. Super obrigada, Ana. Foi um Imagina. prazer. O prazer foi meu. Então tá, a gente vai se falando. Beleza.